No capítulo 30 de Zatch Bell 2, descobrimos como realmente funciona a nova magia do Gash. Tivemos também a conclusão do arco do Momon e principalmente o Bari sendo o MVP total e resolvendo tudo. Cara, esse capítulo foi incrível, rapaziada, foi o fechamento de todos os arcos, tá? Fechou o arco da luta contra o Libra e Moisés, fechou o arco do Momon e principalmente fechou o arco da Fortaleza de Hélios. Próximo capítulo já teremos um novo arco à vista, tá? Então, se preparem aí, já deixa o like, se inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui agora. E vamos pro review do capítulo 30 de Zatch Bell 2. O capítulo começa da onde o último terminou, com o Bari mandando o Moisés elevar o nível dessa fera até o máximo, e quando ele fizer isso, ele vai transformá-la em pó. O Moisés meio que não acreditando nisso, né, ele vê que o Libra tá totalmente despedaçado do lado dele, ele rapidamente abre a maleta dele, com 1 milhão de equipamento, né, aqueles antídotos roubados, aquelas facas, armas pra todo lado, e começa a evoluir o Libra. Ele corta ali, aplica ali, e o Bari só observando tudo. O Moisés chama o Bari de imbecil, pois ele não está atacando enquanto tem tempo, ele realmente está dando uma grande oportunidade a ele, e ele fala que o Bari está subestimando o real poder do Libra. E vemos que o Bari ele está focado sem piscar, só encarando Moisés e esperando ele terminar o serviço. Já no núcleo do Magon e o restante, eles chegam até o quarto da enfermaria, e a ele logo percebe que o quarto está totalmente destruído. O Dot e a Ana mencionam que provavelmente foi tudo destruído no primeiro ataque, na primeira invasão, quando os invasores chegaram pela primeira vez na Fortaleza de Hélios, matando e expulsando todo mundo, né? Então, eles já quebraram tudo para que nenhum Mamodo ferido possa se recuperar. Então, rapaziada, a gente vê algo incrível. O Sambia e a Ellie mencionam que eles precisam encontrar remédio e levar o Momon até um lugar seguro. Então, o Magon vai cheirando e vai vendo ali os remédios e do nada o Magon fala. Parece que tudo que restou é desinfetante. Não vejo nenhum bom remédio para tratar ferimentos graves. Meru. E cara, isso realmente aconteceu, cara. Uma das teorias mais antigas que a gente conversava aqui no canal, tem uns 3 anos. O Magon, ele era um filhote no primeiro mangá. Agora em Zatch Bell 2, passou 12, 13 anos. Será que ele conseguiu falar, já que ele é um Mamodo adulto agora? E sim, o Magon tá falando. Como os pais dele também falavam nos flashbacks que a gente vê no Zatch Bell 1. Era realmente uma questão de tempo. Ele era um filhote e agora ele é um adulto. Então no decorrer da história, vamos ver o Magon conversando, bolando os planos das lutas, cara. Eu achei isso muito legal, mano. E o Sambia olhando, ué, o Magon agora pode falar. Óbvio, ele não vai focar nisso, porque né, o Momon realmente está morrendo ali do lado, mas algo mudou no Magon, né? Ele está falante. E eu fico pensando, caso Zatch Bell 2 realmente ganhe uma adaptação anime, quem será que vai dobrar o Magon, né? Quem será que vai dobrar esse cavalinho? Porque o Magon, a primeira dublagem que ele tem do anime, só precisava ser um dublador que falasse Meru Meru Me, né? Agora, realmente, ele vai precisar ter um dublador pra falar suas falas. A Ellie, percebendo que a situação é muito grave, pede para o Dot tudo que ele encontrar de remédio curativo jogar nessa sacola, pede para o Magon encontrar todo tipo de remédio que consiga estancar o sangramento, principalmente, já pede ele pro Kafka, o seu marido, coletar todo tipo de lençol que tem sobrando pra cobrir o Momon, deixar ele mais quente, ela até bota umas tábuas ali na cabeça dele pra ficar um pouco mais erguido. A Ellie realmente não quer deixar seu parceiro Mamodo, o seu amigo, morrer. E ela menciona que como essa sala está totalmente destruída, eles têm que encontrar um novo local. Voltando pro núcleo do Gash, Bari e o Kyomaru versus o Libra e o Moisés, vemos uma cena muito engraçada. Vemos o Kyomaru e o Gash espantado com alguma coisa, e o Bari menciona, isso é um problema. Acho que vou precisar de sua ajuda, afinal. E vemos que o Moisés terminou a sua aprimoração. Vemos um Libra bizarramente gigante. Vemos ele nessa sua forma final de olho gigantesco. A gente vê que o Moisés ele tá grudado ali em cima, né? A sua base ele é cheia de tentáculo muito bizarro. Ele tem 2 braços gigantes assim com punhos com 2 esferas cheios de espinhos. E tem mais 2 esferas em cima ali da sua cabeça, também na altura da sua cabeça, flutuantes para atacar o Gash, Kyomaru e o Bari. O Moisés agora pergunta pro Bari qual é o problema. Você não queria destruir o Libra Supremo sozinho? E o Bari já responde, eu só disse isso pra te provocar. Eu tenho uma teoria. E quando eu conseguir o que eu preciso, então te esmagar vem depois. Cale a boca e lute. O Libra ele fica muito irritado porque o Bari não tá demonstrando medo. Ele é meio não, né? Totalmente psicopata. Ele gosta de ver os outros com medo dele, né? Ele fez isso com o Momon. Ele teve chance de matar o Momon várias vezes, mas ele queria ver o Momon desesperado. Ele é muito sádico, né? Então quando ele vê o Bari encarando esse Libra Supremo, sem demonstrando nenhum tipo de medo, ele fica doido. A gente vê um novo ataque do Libra, chamado Fobuzu Geragadon. A gente vê que as 2 bolas flutuantes e os 2 punhos do Libra emanam uma era
eletricidade em um único local que dispara um raio gigantesco. Realmente uma nova magia. E só um adendo pessoal, caso que não viu o Gash Café, eles ainda comentam um pouco mais na frente do capítulo, mas essas magias que o Libra está demonstrando são magias novas, não são magias de Mamoru. Óbvio, duas magias que ele pegou são dos Mamoru, mas essa que ele tá lançando não é de ninguém. O Libra, ele tem essa habilidade inata dele de absorver as magias e criar novas magias dessas magias que ele absorveu. Então, esse feitiço que ele está usando não é de ninguém. Ele mesmo consegue criar seus próprios feitiços, podemos falar assim. Mas roubando os poderes, né? Mas esses feitiços não são de ninguém. Vemos então pela segunda vez o Ibiraru Zaqueiro, a nova magia do Gash. Só que dessa vez com 2 adicionais. 2 discos novos, e a gente já percebe que eles têm uma coloração diferente. Os 2 lá atrás são amarelos, com um raio preto no meio, e os 2 da frente são negros com raios dourados no meio. E prestem atenção nas cores, pois as cores vão ser muito importantes pro decorrer da luta. Tanto o Gash quanto o Kyomaru já percebem algo diferente. A última vez que eles usaram essa magia contra o Rem, realmente era uma outra magia, né? Era só 2 discos e um dardo gigante. Dessa vez apareceu 4 discos só, sem um dardo. Fiquei pensando que provavelmente isso deve ter sido por conta daquele olho que a gente viu na luta do Rem e do Gash, né? Tinha um olho lá em cima deles. Provavelmente poderia ser o olho do Dragão do Trovão ou o olho do Baby Baô, o dragão que o Gash ainda vai despertar. A gente já tomou esse spoiler lá do volume 1, né? Também ele acabou de passar pelo ritual e tudo mais, então eu diria que essa mudança aconteceu por conta desse dragão ajudando, sabe? Do poder do dragão ajudando. Mas agora, como o dragão não tá ajudando, é o Ibiraru normal. O Gash, manipulando os 4, usa como uma barreira, ele usa como um escudo. Porém a gente vê que os raios estão conseguindo ultrapassar a barreira, porque o Mago logo percebe que essa magia está um pouco mais fraca da última vez que eles lançaram. E o Bari, percebendo isso também, segura os 2 rapidamente e se joga para trás. Assim o feitiço de raio ultrapassa os discos e passa direto sem atingir nenhum dos 2. O Bari já dá um sermão nos 2, né? O que foi isso? Que diabos vocês estão fazendo? O Kyomaru pede desculpa e diz que o nosso feitiço novo está agindo de forma diferente. Porém, ele diz que ele vai dominar isso agora mesmo. O Bari menciona que ele vai tentar chegar mais perto desse olho gigante para tentar encontrar o ponto fraco dele. E termina mencionando, seja por causa do meu golpe de mão de faca ou daquele seu feitiço, se qualquer um de nós conseguir desferir um único golpe em seu ponto fraco, essa batalha é nossa. E cara, pela primeira vez vemos o Bari referindo seus golpes como golpes de mão de faca. Eu até pesquisei no Google e eu encontrei que isso é uma expressão normalmente vista a golpes de karatê. E esse golpe, diferente do punho, né, com a mão fechada, é usado para atingir pontos vulneráveis, tipo o próprio pescoço, como a gente viu o Bari atingindo no capítulo passado. E provavelmente esse é um dos upgrades que o Bari ganhou no time skip, né, esse golpe da faca. Vemos o Libra lançando mais um feitiço criado por ele. Ele cria várias e várias espécies de dardos com eletricidade. A gente vê que o Bari consegue desviar o seu corpo e o Gash consegue se defender usando seus novos discos. Porém, algo incrível acontece. Um dos dardos elétricos passam entre 2 novos discos do Gash e muda de direção para o Kyomaru, onde ele acaba se machucando principalmente ali na região da cabeça. E o Kyomaru percebeu isso. Ele menciona que esse dado mudou de trajetória. E durante a batalha o Kyomaru vai percebendo isso, os dardos realmente estão mudando suas trajetórias. Mas isso só acontece quando o lado amarelo do disco e o lado negro do disco estão aliados um com o outro. Tudo que passa entre eles muda sua trajetória. E o Kyomaru foi o primeiro a perceber isso. E cara, eu fico me perguntando, cadê a resposta rápida do Kyomaru, né? Talvez é um recurso muito poderoso e o Makoto ele quer talvez trabalhar mais as lutas, porque com a resposta rápida eu acho que não teria graça, porque com a resposta rápida ele desviaria de todos os golpes, já saberia o ponto fraco do Libra, então realmente seria uma luta muito mais fácil. Então eu acho que o Makoto ele tá nerfando o Kyomaru, tá escondendo a resposta rápida para talvez voltar com tudo, com oponentes mais fortes e principalmente quando do Ford aparecer, né? Então eu acho que o Makoto ele tá realmente escondendo a resposta rápida do Kyomaru. Ou aconteceu que nem aquela vez quando ele teve aquele pesadelo doido e perdeu a resposta rápida, né? Mas eu acho que o Makoto só está guardando mesmo. Enquanto isso, o Bari chegou cara a cara com o Libra, o melhor olho a olho. Porém, para o azar do Bari, a gente vê pela primeira vez os invasores usando uma magia de nível Dyoga, chamada Fobuzu Dyoga Rabado, que novamente os 4 pontos se juntam e dão um choque gigantesco no Bari. Um choque de nível Dyoga, a segunda classe de magias mais forte que a gente já viu na história. Com esse impacto, o Bari não aguenta, ele acaba caindo. Droga, justo quando eu descobri seu ponto fraco. Se eu pudesse me lançar em direção a ele de alguma forma,
E o Libra não querendo dar chance pro Bari antes mesmo dele cair no chão, aquelas duas bolas de ferro com espinhos que estavam nos seus punhos, né, eles se desgrudam dos seus braços e vão em direção ao Bari, meio que se fizesse ali um sanduíche de Bari, chamado Duo Yogaron, mais uma habilidade de nível de Yoga. O Bari achando que ali vai ser seu fim, vemos os 4 discos do Gash protegendo o Bari. Vemos que essas duas bolas de ferro passam entre as ligações dos 2 discos, então elas acabam sendo repelidas, deixando o Bari ali intacto. O Moisés fica de cara, o que diabos aconteceu? Porque o Maru logo já chama o Bari pra correr até aqui, e o Bari não perde tempo e corre até lá. Porém o Libra não vai deixar o Bari fugir e lança novamente um feitiço novo. Uma descarga com muita energia, grudada nos seus tentáculos com as suas bolas de espinho. Cara, ele juntou todos os feitiços que ele teve e realmente fez muitas magias novas. É feitiço de metal, com feitiço de espinho, com feitiço elétrico, cara. Tá uma doidura os feitiços do Libra. Porém agora, sabendo que o Kyomaru ensinou ao Gash como funciona essa habilidade, o Kyomaru menciona que esse feitiço só funciona quando o Gash emparelha pelo menos 2 discos. E o Kyomaru revela para o Gash que o lado preto do disco atrai todas as coisas e puxa para dentro. Já o lado amarelo os repele e os afasta. E se você girar o lado preto e o amarelo juntos em pares, isso lançará o objeto para longe do caminho entre os 2 discos. E a gente vê o Bari correndo, nem olhando para trás, e todos os objetos lançados contra eles são totalmente repelidos. Cara, eu achei isso muito insano. É mais uma habilidade de utilidade, né? Mais de proteção assim. O amarelo é uma espécie de Hashirado, e ela vai sempre repelir as coisas que chegam próximo a elas. E o lado negro vai ser uma espécie de Jikerudo, que ela vai sempre atrair as coisas para ela. Então o Makoto ele pegou alguns conceitos dessas magias e criou uma magia nova. Cara, eu achei isso muito incrível. O Makoto ele sempre é muito criativo com as magias, né? O Gash ele tem a magia do raio, ele vai só lançar o raio? Também, mas ele cria muitas coisas mais criativas ao invés de só lançar um raio, né? Eu acho isso muito legal. O Kyomaru pergunta pro Bari se ele conseguiu identificar o ponto fraco, e o Bari logo responde que sim. Então vemos algo incrível, pessoal. O Kyomaru ele pede para o Gash juntar os 4 discos em pares, e a gente vê que começa a formar um tipo diferente ali de elemento, bem no meio. O Bari já aponta pro ponto fraco do Libra. O Moisés, vendo que tá todo mundo junto, ele pede então pro Libra lançar o seu poder mais poderoso para acabar com todo mundo de uma vez só. Vemos então o Kyomaru conjurando a magia Zaqueiro, enquanto o Gash está conjurando a magia Ibiraru Zaqueiro. Tem até o Hauzaru, antigamente o Gash ele só podia usar o Hauzaru e mais nada, era uma barreira, estava na própria descrição da magia. Ele não podia usar mais nenhuma magia enquanto ele estava na forma de Hauzaru. A única vez que o Gash usou 2 magias ao mesmo tempo foi com o Zagoruzemo e o Baú Zaqueiro. Quando o Baú Zaqueiro ainda estava ativado, o Gash usava vários Zagoruzemo para aprimorar o baú. E agora a gente está vendo pela segunda vez o Gash usando 2 magias ao mesmo tempo. E o Kyomaru menciona que tudo que vai acontecer agora acontecerá em um piscar de olhos. Primeiro, o Zaqueiro do Gash vai passar bem no centro entre todos os discos, então os campos magnéticos gerados pelos discos negros vão gerar uma velocidade ultra alta, fazendo os discos girarem. Enquanto isso, a força repulsiva das superfícies amarelas usará a difusão para fazer a energia se dispersar em todas as direções. Com tudo isso acontecendo, o ângulo dos discos deverá fazer com que as forças em conflito se contraem, ou espalhar os raios por toda a área. E cara, a gente vê um clarão gigantesco. O Moisés já fica praticamente cego. E o Libra não precisa falar nada, né? O cara tem um olho de 10 metros. Esse aí não abre nunca mais o olho. E cara, isso é muito insano, tá? ZBL também é cultura, ZBL também é conhecimento. Se cair uma charada, uma pergunta dessa no Enem, aí vocês já sabem. Magnetismo? Eu vi o capítulo 30 de ZBL 2, já sei como resolver essa. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Bari dispara pra cima. A gente vê ali o Moisés que não tá conseguindo ver nada. Por mais que ele não tá sentindo dor, afinal é um Zaqueiro, é a magia mais básica do Gash, mas ele sente que algo está errado. Então ele tenta ali abrir os olhos, e quando ele abre, na frente dele tem um Bari gigante chegando, cara. O Bari também passou entre os 4 discos, e ele ganhou uma super velocidade, chegando até o Libra, como o Kyomaru mencionou, em um piscar de olhos. A gente só vê o Bari falando bom trabalho, Gash e Kyomaru. E finaliza a batalha aplicando o seu golpe de mão de faca, né? Bem no ponto fraco do Libra, despedaçando completamente o seu núcleo que ficava ali bem no centro do seu olho. Cara, o Bari totalmente MVP, ele derrotou o Libra com um golpe só, o Libra na forma final, cara. O Bari ele é um gênio da batalha, né? Já lutou tanto, que ele consegue descobrir os pontos fracos cara a cara com você, velho. Isso é muito foda. Mas vamos ressaltar as qualidades do Ibiraru, mano. Olha quanta coisa ele consegue fazer. Primeiro, ele consegue repelir as coisas. Ele consegue também sugar tudo que vai perto, né? Ele consegue atrair caso passe entre ele suga.
eles também conseguem tanto o dourado, né, o amarelo, tanto o negro, o preto. Se você passar alguma coisa, passar entre eles, vai ser totalmente redirecionado. Não vai ser totalmente, não é que nem o Rashield que não vai repelir totalmente. Vai vir e vai para qualquer outro lado. Só que se passar entre eles, ao invés de vir reto, vai pra puta que pariu. E tem mais esse ainda, que se os 4 estiver conectado, se alguma coisa passar ali, pode ir tanto para todos os lados, ou como aconteceu com o Bari, vai muito rápido, mano. Não dá para acompanhar. É uma habilidade muito útil. Eu tenho certeza que a gente vai ver mais batalhas em duplas assim, o Gash usando esses poderes e aumentando ainda mais a velocidade. Eu penso até num baú zaqueiro. Quem pensa só, será que ele ganha mais uma evolução? O próprio Baby Baú? O Gash vai fazer esses 4 discos e passa o dragão ali, mano. Enquanto um olho fecha para sempre, vemos um outro olho abrindo em um outro local. Vemos que o Momon está vivo e bem. Vemos o Momon juntamente com a Ellie, a Ana, o Kafka, o Dot e também o Kyomaru já estão ali fazendo essa companhia ao Momon. E pelo cenário a gente vê que eles estão lá na casa do Dot e da Ana, onde eles estavam pelo menos, né, se abrigando ali. Vemos ali o que está fazendo esse Kaoi cozinhando aquela sopa pra nós. É os cristais mágicos, tanto o Dot tinha mencionado e como a gente viu também quando o Momon tava fugindo. A fortaleza de Helios é cheia de cristais mágicos. E esses cristais mágicos produzem calor sem fazer fumaça. Então com o fogo ali eles estão esquentando o Momon. E cara, o Momon ele acorda já achando que ele morreu, que ele tá no paraíso. Afinal ele está vendo, né, a sua melhor amiga, a Ellie Chivas ali bem na sua frente. Ela explica que não, ele não morreu, ele está bem. Graças a um antídoto, graças a um remédio que o Bari trouxe. As lesões foram muito graves, mas o Bari disse que essas coisas poderiam ajudar. E realmente ajudou. E cara, eu me lembro que eu comentei sobre isso, que poderia ser uma possibilidade. Eu não lembro se foi num review ou algum vídeo de teoria, mas comentei que esse tipo de antídoto do Moisés poderia ajudar. Como a casa é pequenininha, os Mamodos maiores têm que ficar ali fora, o Gash vai até eles e avisa que o Momon está bem. E agradece muito ao Bari. O Gash também pede desculpa, ele deveria ter percebido também que o inimigo tinha esse tipo de remédio. E menciona que se o Bari não tivesse notado, provavelmente o Momon estaria morto agora. E o Bari menciona que não se preocupa, afinal foi graças a você que eu consegui derrotar o Libra. E o Bari revela qual que era o plano dele desde o princípio. Quando ele aplicou o famoso oco no Moisés, o Bari percebeu que ele aplicou algum tipo de droga para os seus ferimentos cicatrizarem. O Bari menciona que ele considerou manter ele vivo e forçar ele a ajudar o Momon, mas iria acontecer exatamente o que aconteceu antigamente, né? Quando ele tentou tirar informações de um invasor e o Belial simplesmente quebrou a orbe que fica, o núcleo, né? Que fica mantendo os invasores nesses novos corpos vivos. Então a ideia do Bari foi apenas observar o Moisés a fazer tudo isso. Então quando ele pediu para o Moisés melhorar o Libra, restaurar ele na sua forma final, ele na verdade só estava querendo saber como que ele cura os outros. E ele mordeu a isca. O Bari novamente percebeu a mesma droga que ele injetou. Cara, o Bari, ele é muito gênio, muito gênio. Quando a gente acha que ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá sempre muito passo na nossa frente, cara. Ele é o MVP do final do arco. Ele não tem que fazer, ele é o MVP. O Gash pergunta se ele já sabia que não existia mais remédios na fortaleza. Ele fala que não, mas durante todo esse tempo, durante todas as cidades destruídas que ele passou pela guerra, ele tinha uma sensação ruim sobre o estado dos remédios dentro da enfermaria. Então ele tomou medidas de precaução. E conclui que ele está cansado de ver seus camaradas sendo mortos. Cara, parando pra pensar, a gente viu esse começo da história num outro olhar, né? A gente viu mais pela visão do Gash, pelas amizades do Gash, né? O Kenshomi, que foi o primeiro ali a fugir. A Tio, que nem morreu, só conseguiu fugir com o pessoal. Cara, o Bari, ele tá rodando o mundo Mamodo desde o começo, ajudando todo mundo. Ele passou por muitas e muitas fortalezas, ele viu muitos corpos. Então, realmente, o Bari, ele tá cansado de ver Mamodos morrendo, né? Então, realmente, faz total sentido ele ser mais precavido com os outros, né? Ele com certeza passou por muitos desafios durante essa invasão dos invasores, né? Então, com certeza, dá pra gente entender mais aquele tom de surpresa e aquela risada do Bari, aquele sorriso dele quando ele viu o Gash e o Kyomaru chegando, né? Finalmente nosso sofrimento vai acabar, o rei tá de volta. E é exatamente por isso o capítulo 4 de Zatch Bell 2 é o meu preferido e até a foto aqui do canal. E realmente é onde tudo mudou, né? O rei voltou, é a nossa chama que espera. Então realmente essa luta contra os invasores está só começando. O Gash agradece o Shuba também, afinal foi ele que depois que a luta terminou, mencionou onde o Momon e o restante estavam escondidos, né? Na casa do Dot. Muito engraçado que ele ficou com a missão de passar essa informação, então ele ficou observando a luta lá de longe, né? Mas com muito medo. Mas ele tava lá pra depois que terminar a luta ele entregar essa informação importante. E na última página, o Shuba menciona, a propósito, está muito frio aqui fora, eles não cabem lá dentro, né? Eles são muito grandes. E pergunta para o Gash que quando o Momon estiver com a força máxima, né? Será que você poderia encontrar uma nova casa para ficarmos?
O Gash fala que claro, vou perguntar pro Dodge sobre isso. E o Barry termina mencionando: se uma cabana de neve serve, eu vou construir uma bem aqui então. E com essa última página a gente conclui, rapaziada, o arco de Helios. O Makoto dessa vez não quis deixar um cliffhanger, porque a gente já sabia, então é esse Mamoto que vai aparecer. Dessa vez ele quis terminar de uma maneira mais calma, porque né, teve muitas batalhas nesse último arco, mas cara, ele deixou totalmente em aberto. Como o próprio Shuba falou, provavelmente quando o Momon estiver totalmente restaurado, totalmente bem, ele deve usar seus poderes novamente para detectar onde tem mais magias e vai todo mundo junto, né? O Kyomaru também pode voltar para o mundo humano com os livros, atrás de mais parceiros humanos para ajudar. O Barry também pode continuar com o Magon por aí, salvando mais fortalezas, né? Então tem muitos caminhos que o Makoto pode ir. Podemos voltar para o mundo humano, podemos explorar outras fortalezas, podemos ir até a Tio lá na Fortaleza do Dragão. Vamos ver agora o que o Makoto vai querer mostrar pra gente, né? Mas, por enquanto, terminamos o arco da Fortaleza de Helios. Terminamos aí o arco do Momon. Mas é isso, pessoal. Deixa o like. Comente aqui embaixo o que você achou desse arco e principalmente desse capítulo. Se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas. E nos vemos no próximo vídeo.